Já. Obrigado por lembrar. Feito, todo mundo votou, então. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo dividir com vocês. Até a Gislene veio hoje, olha que bênção. Eu não consigo dividir com vocês as respostas. Quando vocês enviam, aparece a resposta para vocês, não? Não, aparece que fica azulzinho onde a gente votou, mas depois que enviou, não aparece mais. O resultado tá. Bom, então... Oi, Gi! Olá. Tudo bem, sumida? Tudo bem? Então tá bom. Coloca silêncio aí, porque aqui nessa casa é um barulho danado, viu? Deixa comigo. Ó, 100% de vocês votaram que eu me submeto a Deus quando eu me submeto à palavra de Deus. 3 das 5 pessoas, 60%, quando eu me submeto ao Espírito Santo. Uma pessoa só votou que eu me submeto a Deus quando eu me submeto ao meu pastor, ao meu líder. Uma pessoa também votou que eu me submeto a Deus quando eu me submeto aos governantes, às autoridades civis. 3 pessoas quando eu me submeto aos pais. 2 pessoas quando eu me submeto ao meu marido. 2 pessoas quando eu me submeto aos meus irmãos, uns aos outros. E uma pessoa quando eu me submeto ao meu chefe. E a resposta é... dá para coisar aqui, ó. Agora vocês estão vendo? Tá. Legal. Tô testando aqui hoje com vocês. Show. Então, gente, qual que era a resposta? Todas as alternativas era a resposta. Eu me submeto a Deus, me submetendo aos meus líderes, aos meus irmãos e até a quem está debaixo. Eu me submeto a Deus, me submetendo aos meus liderados. Inclusive, a gente vai ver isso na semana que vem. A instrução de Deus a respeito disso. Mas quando a gente se submete a Deus, Gu, a gente se submete a tudo isso. Porque a palavra de Deus, o que acontece? Ele tem os mandamentos e os princípios dele. Então, ele fala para a gente tudo que deve ser feito dentro da palavra. Então, conforme a palavra, a gente tem que submeter a todos esses itens, mas ele é a prioridade para a gente seguir o resto. Exatamente, você falou tudo. Se eu me submeto à palavra, se eu leio a palavra e o que a palavra diz para minha lei e eu sigo, eu vou fazer tudo isso aqui, porque está na palavra. Então, quando a gente fala de se submeter a Deus, a gente pode dividir em dois itens, né, principais. Se submeter à palavra e se submeter ao Espírito. A gente vai ler alguns textos sobre isso. E aí, o que sai disso são outros âmbitos, né? Me submeter às autoridades instituídas e se submeter uns aos outros nas relações humanas, seja pai, seja esposa, né? Então, são essas esferas e a gente vai ler cada uma delas. Diretamente falando em se submeter a Deus, a gente vai ler 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu vou colocar aqui, ó, para todo mundo ler. Vocês estão vendo aí no chat aí que aparece? Quem pode ler para mim, por favor, esse texto? Apareceu, mas sumiu. Então é só você clicar aí no chat, aí aparece de novo. Toda a escritura... Isso. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Conseguiu ver aí, Celeste? Não. O Gu, nem eu. Eu assisto do celular, eu não estou conseguindo ver. No celular é mais difícil, né? Mas tem um botãozinho embaixo escrito chat. Não Então, tem? Clica nesse botãozinho. Não tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar pelo celular para ver. Tem 3 pontinhos mais. Então, no celular, aí você... Oi. Eu cliquei, e daí? Aí aparece levantar a mão, bate-papo. Aí você já vai e clica no bate-papo. Bate-papo, isso. Achei, gente.
Tem 3 pontinhos. 3 pontinhos, aí clica no bate-papo. Mais. Já achei. Vocês preferem que, em vez de eu mande no chat, eu projete? E aí todo mundo lê? Porque aí não... eu acho que seria bom. Para quem está no celular, quando vê no bate-papo, some a câmera, né? Então eu vou projetar em vez de coisar. Beleza, tudo bem. Então, ó, a gente leu aí que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído pela palavra de Deus. Então, Deus nos envia a sua palavra, nos dá a sua palavra, para que a gente cresça, né? O Leandro falou, a gente só vai desfrutar de coisas maiores, de autoridade maior, de cargos, de um projeto maior dentro da igreja, dentro do reino de Deus, se a gente crescer, se a gente se desenvolver, se a gente amadurecer. E a palavra, ela foi nos enviada justamente para isso. A vontade de Deus é que a gente se encha da palavra e cresça, se aperfeiçoe, se torne perfeito, diz o verso 17. Se torne perfeito e seja perfeitamente instruído. E olha que louco que é. A Bíblia foi escrita aproximadamente num período de 1.500 anos, entre o primeiro livro escrito e o último livro escrito. Aproximadamente 40 e poucos autores, não dá para precisar, porque tem cartas e tem livros da Bíblia que você não sabe quem foi o autor. Você não tem certeza. Por exemplo, o livro de Hebreus, muita gente diz que foi escrito por Paulo, mas não é certeza. Os teóricos não fecham questão a respeito disso. Então, não dá para saber quantos são, mas dá para saber que são mais de 40 autores e foi escrito num período de mais de 1.500 anos. Engloba fatos históricos, engloba textos proféticos de coisas que vinham desde aquele momento e até hoje se concretizando e acontecendo. A Bíblia é tão incrível que ela não se contradiz, ela se complementa, né? Gustavo, mas tem um texto que diz assim e depois um outro texto diz assado. Você não está entendendo direito, querido. Você precisa estudar um pouco mais, porque Deus é perfeito e ele inspirou cada um dos autores a escrever. A gente só precisa tomar alguns cuidados, como eu já falei para vocês em algum momento, que a Bíblia é uma revelação contínua e progressiva de Deus, né? Então, Moisés não conhecia tanto de Deus como Davi conheceu, porque Davi teve acesso à escritura de Moisés. E depois os profetas lá que vieram anos depois de Davi, do reinado lá, né? Jeremias, Abacuque, Sofonias, aqueles caras já viram o reino de Israel, já viram o reino caído de Israel, já viram os escritos de Davi, os salmos de Davi, os provérbios de Salomão, eles já conheciam um pouco mais a respeito de Deus. E o Novo Testamento, que os escritores do Novo Testamento, eles andaram com Jesus, eles conheceram a verdade face a face, e eles tinham acesso aos escritos de Moisés, de Davi, de Salomão e dos profetas. E as cartas de Paulo, né, e de Pedro e de João foram ao último nível de revelação, de quem já tinha visto, de quem tinha andado com Cristo e tinha visto o que Cristo, o que significou tudo o que Cristo fez e até depois de Cristo, o que implicações que trouxe a vida de Cristo, o jeito que Cristo morreu e tudo isso. Então, entendendo que a Bíblia é uma revelação contínua e progressiva da palavra, a gente entende que não existe contradições na palavra, e ela se complementa. Então, a primeira coisa que a gente precisa se submeter, gente, é se submeter à palavra de Deus. Como é que significa? O que é isso, Gustavo? Se submeter à palavra de Deus. Vamos entender isso, então. O próximo texto que a gente vai ler é o texto de Salmos, no capítulo 107, verso 20. Estão vendo aí? Melhor assim? Diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Então, existe um propósito para Deus ter enviado a sua palavra para nós. Ele queria nos curar e nos salvar e nos sarar e nos instruir a respeito daquilo que ia acontecer, né? A gente não pode simplesmente ignorar essa palavra. Olha esse texto aqui. Quem pode ler para mim?
Tiago 1, 21 e 22. Lê lá, Ju, para mim, por favor. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém, obrigado. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. A palavra é a semente incorruptível da palavra de Deus. Ela produz a 30, a 60 e a 100 se você souber usar. Ela faz mágica na nossa vida. Agora, se você não deixar essa palavra entrar, como diz o texto de Mateus 13, né? Aquelas sementes que caem na beira do caminho são sufocadas pelo tempo, né? Que são sufocadas pelos espinhos, né? Aquele que não deixa essa palavra entrar no coração, a palavra não faz efeito, né? E se ele diz acolhei com mansidão a palavra, é porque às vezes não deve ser fácil acolher com mansidão, né? Às vezes a palavra vem exortar a gente e não é fácil receber aquela palavra e falar, puxa, é verdade, faz sentido. Então, a gente precisa, gente, quando a gente sentar para ler a Bíblia, né? Quando a gente sentar para estudar a palavra, faz esse exercício de se despir das suas crenças, se despir de todo o acúmulo de imundícia, maldade, que diz a palavra, mas não só isso, se despe dos conceitos que você já tinha, né? O que é um pré-conceito? É um conceito prévio, é uma coisa que você acredita antes de saber o que é, né? Aquela pessoa que você olha, nossa, deve ser chata, porque ela fala aquela vozinha, não sei o quê, isso é um pré-conceito. Você vai conversar com ela, a pessoa é um doce. É super legal. Você tinha um conceito antes de conhecer. Então, a gente não pode ler a palavra querendo explicações para o modo que a gente já acha que deve viver. A gente não pode usar a palavra como um apoio para as decisões que a gente já tomou antes da palavra. A gente precisa se livrar dos nossos conceitos e entrar na presença de Deus e da sua palavra com humildade. O que está escrito aqui que eu não estou fazendo hoje? É difícil demais isso, gente, mas é muito importante também. Porque às vezes a gente fica procurando textos para atacar. Eu já fui esse cara, véio, que procurava textos na Bíblia para provar que eu estava certo para outra pessoa. Não importa quem está certo, importa é andar em amor com uns com os outros. Importa que a gente cresça, importa que a gente agrade a Deus. Então, faz esse exercício de sentar para ler a palavra e faz de conta que você é uma criança. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus é das crianças. Porque as crianças, o que é as crianças? Como é que as crianças agem? Você fala para a criança, vai ali na esquina, vê se não sei o que, a criança vai. Porque ela é humilde, ela é inocente. Quando a palavra diz, Isaías 53, que eu levei toda dor, Jesus disse, toda dor está cravada na cruz de Cristo. Eu levei toda dor. Será que você olha para essa palavra e fala assim, acho que é, mas só que não, né? Acho que não é bem assim hoje. E muitas vezes a gente nem para pensar. Se a Bíblia fizer realmente sentido, se a Bíblia for de fato real e você tomar isso como real para sua vida, ela te transforma. Tem uma frase interessante que é assim, não sabendo que não era possível, foi lá e fez. Por quê? Porque a gente fica com esses conceitos, com os preconceitos, com as limitações que a gente vê acontecendo e a gente acha, não é possível, né? Essa frase ela é usada num conceito de empreendedores, né? O cara achou que era muito difícil, ninguém tinha vendido tanto em tão pouco tempo, ninguém tinha construído uma rede de relacionamento, e aí ele achava que não era possível. Agora, alguém acreditando que era possível, foi lá e fez. Se você acreditar em Isaías 53, ela vai ser verdade para você. Porque a palavra não volta vazia. Então, gente, a gente precisa dar primazia para a palavra. O que é dar primazia para a palavra? É considerar a palavra antes de outras coisas. Então, você olha para o seu extrato do banco e está vermelho, e você lê Efésios e diz que você é suprido em tudo
com ampla suficiência. Você acredita no seu extrato ou você acredita na palavra? Gustavo, mas você está falando uma coisa que não é racional, porque o meu extrato mostra a realidade. O que é mais real, meu querido? A realidade de hoje, natural, palpável, ou a realidade espiritual que existe desde antes de você ser criado? Antes de existir você, sua mãe, seus avós, antes de existir Brasil, índio, pau-brasil, já existia um Deus que liberou uma palavra sobre a sua vida. Se você acreditar nessa palavra com todo o seu coração, ela vai se tornar verdade para você. Hoje eu não estou ensinando, eu estou pregando. Muito interessante o que está acontecendo, não sei porquê. Tem alguém precisando ouvir aí. Então, gente, o que é dar primazia para a palavra? Chegou um extrato que é o extrato do médico, é o exame que você estava esperando e você está com um tumor. E aí? O que é primazia para você? É o extrato do médico, do cara que fez o exame, da máquina, ou é o extrato da palavra de Deus que diz algo a seu respeito? E aí você fica com aquilo que você acreditar, porque Hebreus capítulo 11, verso 3 diz que tudo que se vê passou a existir do que se não vê. Quando você crê que você é curado, a realidade natural precisa se moldar à sua realidade espiritual. Quando você toma posse daquilo, aquilo se torna real. Quando você pega essa palavra e acolhe, de fato, isso é meu. Por isso que a gente fala, toma posse dessa palavra. Quando a gente acolhe de fato, a realidade natural tem que se dobrar. Porque mais real do que tudo que eu estou vendo aqui, do que essa conexão de internet, do que a pele, é o próprio Espírito Santo que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Oh, aleluia! Amém. Então você precisa, irmão, dar primazia para a palavra. Primeiro vem a palavra, depois vem o extrato do médico, o extrato bancário e outros qualquer extratos na sua vida. Romanos 8. Perdão, então fechamos aqui o subtópico. Se submeter a Deus é se submeter à sua palavra. É dar o primeiro lugar para a palavra. Acreditar no que a palavra diz sobre você antes de acreditar no que os outros estão dizendo ou antes de acreditar no que você mesmo acha que é. Porque uma das libertações que Cristo conquista para nós quando a gente nasce de novo é a libertação daquilo que você pensa de você mesmo, tá? Porque às vezes a gente sente que a gente é fraco. E a Bíblia diz, jovens vos escolhi porque sois fortes. Às vezes a gente pensa que a gente é pobre. E a Bíblia diz, você é suprido com ampla suficiência em todas as coisas. Então, nem o que a gente pensa pode ser verdade. A gente precisa submeter o que a gente pensa à palavra. E sentir também, a gente falou bastante disso na aula de fé, né? O sentir é passageiro. O sentir é instável. Eu acordo de manhã, olho para o espelho e falo, meu Deus, que obra-prima. Eu sou lindo. E no outro dia eu acordo falando, meu Deus, misericórdia, porque eu sou feio demais, moço. Porque a nossa alma é instável. Tem dia que eu acordo feliz, saltitante, Deus, que dia lindo. E tem dia que por qualquer razão, eu tô triste, tô abatido. É normal que seja assim. Mas Deus nos chama para ser estáveis, porque a palavra dele não muda. Então a gente precisa se submeter à palavra antes de qualquer outra coisa. Feito. Dúvidas, tristezas de sabores. Ok. A segunda metade, a segunda parte de se submeter a Deus é o quê? Se submeter ao Espírito Santo. Romanos 8:14. Quem pode ler para mim? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Amém. Veja que Paulo é um homem inteligente, aluno de Gamaliel, um dos melhores mestres lá da época, né? Romano de não sei o quê. Ele é cheio dos títulos, né? Ele não é burro. Ele escreveu: todos os que são guiados pelo Espírito são filhos, por uma razão. Senão ele teria escrito: todos os que são filhos são guiados. Isso me dá a entender
que existem filhos que não são guiados, concorda? Mas todo aquele que é guiado demonstra que é filho. Então, ó, submissão é uma atitude do coração, obediência é uma evidência externa. Se eu sou guiado, se eu mostro evidente que eu sou guiado, eu demonstro que dentro eu sou filho. Então, se eu sou guiado, é uma evidência de que eu sou filho. Agora eu posso ser filho e não ser guiado. Por quê, Gustavo? Porque ser guiado não é tão trivial assim. Talvez você é crente há muitos anos, ou ainda antes disso você já tinha nascido de novo, sendo católico ou qualquer coisa do tipo, e você nunca ouviu ou nunca sentiu uma direção do Espírito. Faça isso. Você nunca ouviu a voz audível do Espírito, e não precisa necessariamente ouvir, porque a gente aprendeu na matéria de como ser guiado pelo Espírito de Deus, que a voz audível é só uma das formas. Talvez você nunca se atentou para se o seu coração tem paz ou não na hora de tomar uma decisão. Ou seja, talvez você acha que nunca foi direcionado pelo Espírito. E mesmo assim você é filho de Deus. Tendo nascido de novo, você é filho de Deus. Então, não é tão trivial assim ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas a gente precisa, em se submeter a Deus, se submeter às direções que o Espírito nos dá. Como é que é essas direções do Espírito? Tem uma matéria inteirinha só falando disso, que é como ser guiado pelo Espírito de Deus. Está lá no YouTube, se você não assistiu, chegou depois, não sei. Assista, se quiser revelar. Mas, basicamente, gente, a gente precisa estar sensível à voz de Deus para nós. Sensível às impressões que existem dentro de nós, né? Muitas vezes é só uma falta de paz, assim, é uma coisa que você não sabe o que é, mas você está sentindo. E esse sentir não é alma, é um sentir do Espírito, é algo mais intrínseco de dentro. Alguma coisa não está certa, sabe? E muitas vezes a gente segue, mesmo sem paz, em uma decisão, em uma escolha, a gente quebra a cara. Porque é Deus nos instruindo do caminho. Então, uma coisa que eu vou te dizer é, se você ouve a voz do Espírito, se você tem uma direção do Espírito, por favor, siga. Porque Deus quer te preservar, Deus quer te ensinar, Deus quer te levar ao seu propósito, né? Uma das razões de por que o Espírito está disponível para nós, nos guiando, é para que a gente possa ganhar galardão vivendo o nosso chamado. O Espírito nos direciona, nos instrui, nos mostra aquilo que é o nosso dom, aquilo que é o nosso chamado, aquilo que a gente deve fazer. E se você não tem experiência, se você não consegue ouvir a voz de Deus, eu te dou um conselho, que é jejue. Porque a Bíblia diz, quando não lembro se era um homem ou uma mulher, foi levado à presença de Jesus para ser curado, porque os discípulos haviam tentado curar essa pessoa, libertar, acho, do diabo, e não havia conseguido. E aí Jesus vai lá e liberta essa pessoa, e os discípulos perguntam, Jesus, por que nós não conseguimos libertar? E Jesus responde, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Porque o jejum e oração vai te deixar mais poderoso? Jejum e oração vai te deixar mais especial? Não, mas vai te deixar mais sensível à voz de Deus. Vai te deixar mais consciente da autoridade que Deus depositou dentro de você. Quer falar, Nádia? Não? Você abriu o microfone? Concordo com tudo. Não, abri sem querer, então. Então é isso, gente. Então, Gustavo, eu não consigo escutar muito bem a voz do Espírito Santo. Eu não sei ser guiado, não sei como ser guiado. Jejue, porque quando você mata a sua carne, o seu espírito fica mais sensível à voz de Deus. E aí é muito interessante, gente, porque ao mesmo tempo que é uma coisa sobrenatural, é uma coisa assim, é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o onipotente, onisciente, todo-poderoso, se comunicando com a gente de maneira íntima, ao mesmo tempo que, assim, uau, é uma coisa tão simples, tão acessível, tão fácil. As direções, às vezes, são uma impressão, e você acha, não, isso é de mim. Deixa eu te falar uma coisa, o mim está colado com o Espírito Santo.
Porque você e o próprio Espírito são um só quando você nasceu de novo. Então você pode sim estar tendo uma impressão e você achar que é uma coisa sua e é do Espírito. Porque o Espírito mora dentro de você e é um só com o seu Espírito. É verdade. Então eu vou te dar alguns conselhos. O diabo nunca vai dizer para você ofertar nada para ninguém. O diabo nunca vai dizer para você gastar o seu tempo ouvindo alguém. O diabo nunca vai dizer para você dar palavras positivas de afirmação, de ânimo para ninguém. Então pode ser que não seja Deus e seja a tua própria impressão falando. Mas sempre que for algo alinhado com a palavra, sempre que for contra a sua carne, se você quiser ficar deitado no sofá, mas você tem uma impressão de que você deve orar, você tem uma impressão de que você precisa ligar para alguém, faça. Siga essas impressões, porque à medida que você for seguindo essas impressões do Espírito, elas vão ficando mais claras para você. Certa vez um amigo me contou que ele estava andando na rua e ele ouviu, assim, ele sentiu uma impressão no espírito dele, atravesse a rua. E ele hesitou um pouco e aquela voz de novo, não sei se era uma voz audível, mas aquela impressão atravessa a rua. E ele atravessou a rua. E sabe o que aconteceu, gente? Nada aconteceu. Talvez você pense, e aí veio um carro e entrou, e onde ele ia estar andando, se ele não tivesse obedecido, veio um carro e matou ele, ou veio um ladrão do outro lado da rua. Não. E para que serve isso? Ouvir a voz do Espírito é um treino. Às vezes, é a coisa mais simples do mundo, tipo, pega um copo de água lá, ou fala tal palavra para tal pessoa. Mas é se mover nessas coisas que vai fazer que a gente tenha grandes direções. Porque o dia que Deus falar para você, pega todo o dinheiro que existe na sua conta corrente e dá para fulano, você vai conhecer a voz do Espírito. João 10 fala que nós somos ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. É muito interessante as alusões que existem sobre as ovelhas, porque tem um vídeo, depois se eu achar eu mando para vocês. O pastor fala para um conjunto de pessoas que estão lá visitando um aprisco, né? Fala assim, quando eu falo tica-tica, a ovelha sabe. Então, grite tica-tica para ver. Aí, um monte de gente lá, assim, numa excursão, e as crianças e as pessoas ficam gritando, tica, tica, tica. E as ovelhas olham assim e falam, com aquela cara de, quê? Nem aí. O pastor começa, tica, 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 tica. As ovelhas vêm como se fosse ensinadinha, assim, igual gente civilizada, se alinha, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E a gente só vai conhecer a voz do nosso Pai a fundo quando a gente seguir as pequenas direções, gente. Você acha que uma pessoa que se move nos dons de cura, de curar enfermos, de perna crescer, de curar esses dons e maravilhas, você acha que a pessoa começou levantando, ressuscitando defunto? Ou você acha que ela começou orando por uma dor de cabeça? Ou você acha que ela começou orando por pessoas que não foram curadas e ela foi se movendo naquilo e foi crescendo naquilo? Então, ouvir a voz do Espírito é um treino. É por isso que, ao mesmo tempo que é um negócio... Né, Oi? É posicionamento, né? Você se coloca disponível para ouvir, né? Deus, né? Eis-me aqui. E, ao mesmo tempo que é um negócio uau, porque é o próprio Criador te dando instruções, também é simples, porque tem uma parte que você pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas, menos o que ele chamou você para fazer. Porque a sua parte ele não vai fazer por você. Você precisa ir ouvindo essas direções, seguindo essas direções, e ele vai te dando mais clareza, você vai afinando essa voz, você vai entendendo e você vai ficando mais claro e mais fácil para você seguir essa voz. Então, gente, segunda parte de se submeter à autoridade de Deus é se submeter à voz do Espírito Santo. Se sujeitar às direções do Espírito, por mais simples que sejam, por mais bobas que sejam, seja atravessar a rua, seja pegar um copo d'água, seja mandar uma mensagem para alguém que de repente brotou no seu coração, aquele amigo que, nossa, muitos anos que eu não falo com fulano, vou mandar uma mensagem.
E você manda uma mensagem, e aí, cara, você tá bem? O que tá acontecendo? Como é que tá a sua vida? E o cara desaba a chorar porque fala, ai, eu pedi um sinal para Deus e eu falei que fulano tinha que me mandar uma mensagem, porque se... E você segue essas direções e coisas incríveis acontecem. Então, se submeta à palavra, dê primazia à palavra e se submeta ao Espírito Santo. Pois não? Você falou sobre o jejum, né? Nós vamos ter alguma matéria onde fale sobre isso? Não, a gente abordou um pouco do jejum na matéria de oração, mas não tem uma matéria específica de jejum programada. Tá. Tá. É bom, aqui acho que todos sabem que eu sou a novata espiritual, né, gente? E isso é uma coisa, Gu, que eu sempre me questionei, sabe, sobre o jejum. Eu nunca consegui, assim, entender por que é tão importante. Então, se você puder depois me chamar no particular e gravar rapidinho para ficar mais claro para mim, ou algum versículo que fale, que seja bem bacana sobre isso. Eu tenho um livro, eu acho. Eu vou procurar aqui depois. Um livrinho fininho. Que é legal. Tá. A gente troca ideia. E eu vou ver se na matéria de oração também, se eu acho a aula, o trecho, daí eu te passo. Vocês tiveram oração com o Angola, né? E o pessoal da outra turma teve oração com a Joyce, que vocês não conheceram. Eu vou procurar se tem alguma coisa de jejum lá e eu te passo. Tá bom? Beleza, gente. Então aqui a gente encerra o se submeter a Deus. Claro, né? Todos os níveis de submissão a gente está se submetendo a Deus, mas diretamente falando a gente se submete a Deus, se submetendo à sua palavra, dando primazia à sua palavra e se submetendo às direções que o Espírito Santo nos traz, ok? Então agora a gente vai falar um pouco sobre se submeter às autoridades civis, às autoridades instituídas. Vamos ler aqui esse texto de 1 Pedro. Quem pode ler para mim? Eu leio. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Obrigado. Então, olha o que ele fala. Se sujeitai a toda a ordenação humana. Todo mundo que hoje tiver investido de autoridade, Deus pede para você se sujeitar. Não porque eles mereçam honra, não porque a posição em que eles foram investidos mereça honra, mas porque Deus está te pedindo. Por amor ao Senhor, você se sujeita às instituições que foram estabelecidas no nosso país, na nossa cidade, talvez, né? No nosso município, sejam governadores, seja o rei, que era o modelo político existente da época. E aí a gente vai comentar essa parte B do verso mais para frente. Então, nós vamos ler agora Romanos 1. Quem pode ler? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Amém. O que significa isso, gente? Todas as autoridades superiores foram ordenadas por Deus. Vou pôr aqui uma pesquisa para vocês responderem. Foi. Shirley e Gislene que chegaram depois, vocês podem votar aí, tá? O que vocês acham que é a resposta certa.
3 pessoas votaram. Ih, tá dividido, hein, meu? Cada um votou em uma. Ô, Gu, eu votei errado. Eu fui testar lá e bati na última. Vai perder nota, hein? Eu ia votar na primeira. Mas é que não ficou azulzinho, daí eu fui bateu na última. Puxa. Quem Ô, falta? Gu, eu vou ter que sair, tá? Tá bom, Ju. Vai com Deus. A Sofia tá morrendo de sono aqui. Vai lá, vai lá. Se der, eu Beijão. volto. Beijo. Tá. Quem não votou ainda, vote. Falta um só agora. Só clicar aí, Gisline. Clica e manda. É que eu achei, Gu, que tinha mais coisa depois da última questão aí. Porque termina idos, daí eu fui procurar, bati errado. Era idos homens, não estava dando para ler? Não. Pode tirar o mudo aí, Gislene, se quiser. Bom, vou encerrar a votação então, porque acho que alguém não vai conseguir votar. Já tirei seu mudo, você pode clicar aí no mudo aí que vai aparecer. Não? Então não sei. O que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. Já te liberei. Então, ó. Duas pessoas votaram que Deus escolhe a pessoa específica. Bolsonaro, Dilma, Jesus Chedid, não sei como chamam de Atibaia. Uma pessoa votou que Deus escolhe apenas a disposição dos cargos, né? Então, Deus no Brasil escolheu que existisse prefeito, governador, presidente. Na Inglaterra, ele escolheu que existisse parlamento, ministro, tal, rainha. E Deus institui, ou duas pessoas votaram que Deus institui apenas as hierarquias, né? E as demais escolhas são dos homens. Resposta certa, a terceira. Deus escolhe apenas as hierarquias. Eu vou mostrar para vocês aqui nos textos que a gente vai ler. O primeiro texto que a gente vai ler é o texto aqui de Êxodo, capítulo 18. Quem pode ler para mim? Por favor. Vou ler, então. Por favor. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maioria de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Obrigado. Então, gente, ó, quem foi que falou para Moisés para ele fazer essa hierarquia de 50, 100, 10? Foi o sogro dele, Jetro. Eu te pergunto, Moisés não falava com Deus, não? Moisés era tão amigo de Deus que ele saía da presença de Deus com a face iluminada, de tanto que ele estava próximo de Deus e se relacionava com Deus. Por que que Deus não falaria para ele fazer isso? Teve que Jetro falar para ele. Me parece que Deus não tem compromisso com, ou não se importa com como essa quantidade, ou essa forma, né? Isso aqui a gente está relacionando com
prefeitos, governadores, o tipo de instituição, né? Se fosse da vontade de Deus, eu acredito que ele comunicaria a Moisés. Mas ele não comunicou a Moisés. Quem comunicou a Moisés isso foi Jetro. Vamos ver agora aqui um texto do Novo Testamento, porque isso aí é Antigo Testamento, Gustavo. Tá. Esse aqui é Atos 6, 1 a 17. Quem pode ler para nós? Ninguém vai ler? Eu vou ler. Leia. Eu leio, você. Então, lê, Ná. Atos, é que eu estava com ele desligado aqui. Atos de 6... 6 de 1 a 7. 6 de 1 a 7. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmênias e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Obrigado. Então, gente, veja, a instituição da igreja, Atos capítulo 6, os primeiros momentos da igreja de Cristo, depois de ter recebido o Espírito Santo lá em Pentecostes, de terem nascido de novo no sopro do Espírito, quando Jesus visita, após ressuscitado, eles e sopra o Espírito deles, e aqui começa, de fato, a expansão da igreja. Não era interesse de Deus organizar esse negócio, escolher as pessoas que ele colocou lá, que ele queria chamar e tal, e fazer a coisa do jeito dele. Você acha que Paulo, Pedro, André, Felipe não escutavam a voz de Deus? Não tinham um relacionamento com o Espírito Santo? Mas quem escolheu os caras? Os 12 chamaram uma votação e elegeram Estevão, Felipe, Nicanor, Parmenas, Nicolau. O que isso me leva a crer, gente, é que Deus não escolhe pessoas. Quem escolhe somos eu e você na urna. Ele não manipula a urna também, muito menos. E ele tampouco está se importando se a gente está organizado em presidente, em governador, em primeiro-ministro, em rei. Deus não se importa com isso. Existe um modelo de político, por assim dizer, de Deus, que é a monarquia. Mas a monarquia, para funcionar, tem que ser de um rei... como que é a palavra? Um rei idôneo. E o único rei idôneo que vai governar o mundo chama-se Jesus Cristo, e nós junto com ele. Então, até que venha o reino dele, isso que está acontecendo aqui é indiferente, vamos dizer assim. Porque... Quieta, Siri. É indiferente. Porque se ele quisesse que fosse organizado de uma dada forma, ele teria instruído logo no Antigo Testamento Moisés e logo no Novo Testamento os discípulos aqui, tá bom? Última questão para a gente parar. Posso fazer uma pergunta? Pode. Mas Deus não escolheu Davi? Não escolheu Samuel? Não ungiu eles para governar, para ser rei? Sim. Não fala isso de... Gu, eu tô achando que o Bolsonaro escolhido está fazendo isso comigo, Gustavo. Ô, Celeste, mas não tinha votação na época, né? Deus ungiu, mas
o povo precisava, lembra que eu falei na reciprocidade? Legitimidade, né? Davi foi ungido, mas enquanto Saul não foi destituído, o povo não reconhecia Davi como rei, né? Ficou um tempão lá Saul querendo caçar Davi, indo atrás dele, e Davi fugindo, Davi sabendo que ia ser rei, mas no momento certo só que Davi foi colocado lá. Mas respondendo a sua pergunta, sim, Deus escolheu, mas naquela época não tinha votação, né? Agora, porque se fosse Deus escolhendo, o que ele faria? Ele adulteraria as urnas? Ele impeliria cada um de nós, a gente ia cheio do Espírito lá votar? Você ia ser tomado pelo Espírito Santo como uma pessoa cheia do Espírito, embriagada pelo vinho, ia digitar lá sem saber, o Espírito tomando a sua mão? Não, hoje tem votação, né? Então, o que eu creio sim é que ele toca as pessoas que foram instituídas por nós, né, pela votação, e ele age com misericórdia e com graça, e sim inspira pessoas para estar aconselhando essas pessoas. O tipo de oração que eu faço é: Senhor, coloca pessoas cheias do teu espírito, sensíveis à tua voz, para aconselhar, para ajudar, para estar perto, para assessorar essas pessoas que foram escolhidas. Revela-se a esses líderes, né? Mas dizer que Deus escolheu o Bolsonaro, infelizmente eu não posso convir com isso. Deixa eu falar. Eu também penso assim, até porque Deus não ia escolher uma pessoa igual Bolsonaro. Deus não ia escolher uma pessoa para dar errado. Porque você pode ver, ele fez a escolha de Davi, segundo o coração, né, dele, que tinha sabedoria. Mas, assim, Deus não ia escolher esse tanto de gente ruim para colocar lá 500 pessoas, tudo sem vergonha. Né? Não é possível que Deus ia... O que acontece? Você tem que lembrar também... Você tem que lembrar também que nós somos seres humanos, falhos e sujeitos a problemas. Isso não poderia ser um argumento de por que Deus não escolheria, porque senão Deus não poderia escolher ninguém, né? Porque o Davi também era um cara segundo o coração de Deus e matou, traiu. Então, isso não pode ser um argumento, né? Até porque a gente precisa entender a diferença entre vontade permissiva e vontade perfeita. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Senhor. Todos os homens vão ser salvos e chegar ao pleno conhecimento do Senhor? Não. Por quê? Porque a vontade de Deus não vai se cumprir. Ah, Gustavo, você está falando que, então, as coisas que acontecem, Deus não está no controle? Tá, porque existem dois tipos de vontade, a vontade perfeita e a vontade permissiva. Então, talvez Deus tenha escolhido Davi dentro de uma vontade perfeita até, mas ele é um ser humano, está sujeito a falhar, ele tem escolhas, né? Ele não estava impelido pelo Espírito Santo o tempo todo, ele fazia suas próprias escolhas, né? Então esse não poderia ser um argumento. Tá, mas vamos seguir aqui, senão a gente não acaba, já passamos do horário aqui. Ó, para a gente terminar, então, eu vou passar uma última pesquisa aqui para vocês. Mas errei feio nessa daí. Foi? Tudo bem. Ó, gente, Atos capítulo 2, 45 diz sobre essa igreja que a gente acabou de ler aí. Logo que logo que o Espírito Santo foi liberado em Atos 2 e os primeiros momentos, primeiros meses da igreja, diz que eles vendiam suas posses, suas propriedades e distribuíam entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu te pergunto, isso é comunismo ou socialismo? Então, Deus é a favor do comunismo? Responda. Já estamos acabando, tá?
Eu vou ter que sair, Gu. Estou acabando já. Não, pode sair, mas digo, você não vai perder muita coisa, não. Fique tranquilo. Não. Não, só vou falar, mas só vou responder essa pergunta aqui. Vou aguardar, então, você responder. Tá, vamos lá. Faltam 2 pessoas votar aqui. Acho que talvez... Conseguiu votar, Cê? Acho que a Shirley não está ativa lá e nem a Gislene está conseguindo votar. Vou encerrar aqui para a gente concluir. Então, gente, ó. Muito bom, muito bom. Já estão melhorando as respostas, hein? Vocês votaram, todo mundo votou certinho. Deus não é a favor do comunismo e Deus não se importa com modelos políticos. Também não é a favor do capitalismo. O que acontece, gente? Embora essa igreja tenha traços do que a gente chamaria hoje de comunismo ou socialismo, no sentido de não ter, de não ser dono das coisas, de haver esse compartilhamento, a gente não pode jamais dizer que Deus é comunista ou socialista, né? O que acontecia ali era que aquela igreja vivia os princípios da palavra, de serem generosos, de não terem apego a si mesmo, e foi a melhor forma de eles se organizarem naquele momento. Mas logo na sequência, a gente vê que estava começando a dar problema. As viúvas de uma parte dos povos estavam sendo esquecidas e eles precisaram colocar hierarquias, algumas pessoas na liderança. Então, Deus não se agrada com um governo que não tenha um Estado, que não tenha uma liderança. Porque mesmo naquele período onde existia doação, né, que eles davam de bom grado, se você pegar o texto de Ananias e Safira, né, quando eles venderam a propriedade e passaram para a igreja um valor menor do que o que era, você vai ver que quem confronta Ananias e Safira é Pedro. Pedro estava como um líder lá. Então, não existia esse modelo que a gente vai conhecer hoje de comunista, socialista, até porque, gente, isso é um modelo humano, isso é um modelo criado, né? É igual você dizer, Gustavo, você é calvinista ou você é arminiano? Eu sou de Cristo, velho. Isso é modelo de gente que veio muito depois de Jesus e quer colocar Jesus numa caixinha. Não é assim que funciona. Então, Deus ele não tem compromisso com o sistema político, mas ele se agrada de existirem autoridades, de existir uma pessoa investida de autoridade e pessoas submissas, todas agindo em humildade, o maior servindo o menor servindo o maior, e é isso que Deus se importa. Deus também não se agrada do capitalismo, embora o capitalismo também possa parecer um modelo mais meritocrático, né? A Bíblia diz que aquele que se achega a Deus recebe presentes, né? Que é galardoador daqueles que o busca. Aquele que busca a Deus, Deus satisfará os desejos do coração, sugerindo uma certa meritocracia, né? Sugerindo uma certa honrar os ministros, honrar os liderados, vai fazer você ser promovido, sugere uma certa meritocracia. Então você pode às vezes pensar que o capitalismo talvez é o sistema. Não, nada disso. O sistema de Deus é a monarquia, mas a monarquia com ele reinando. Não dá para dizer também que a monarquia lá da Inglaterra funciona ou outras monarquias. Nenhum sistema político hoje vigente ou que se quer que seja inventado vai agradar 100% o coração de Deus, porque ele não está preso aos nossos modelos humanos. Amém? Obrigado pelo seu tempo, por emprestar-me os seus ouvidos. Espero que você tenha sido abençoada. E vamos terminar que a gente já passou do horário. Bem. Oi. Qual foi a resposta anterior que eu saí para ver a Sofia? Deus não é a favor do socialismo e nem do capitalismo. Ele não tem parte com sistemas políticos. Não, essa antes dessa. Qual? Eu já esqueci. Deixa eu ver aqui. Era a pergunta... O que significa não existe autoridade? Significa que ele institui apenas hierarquia, não que ele escolha os tipos de governantes, porque isso nós escolhemos na nossa Constituição, e não que ele escolha as pessoas também. Porque senão ele tinha escolhido no Novo Testamento as pessoas... Uma hierarquia é essa?
Oi? A resposta é ele institui uma hierarquia? Isso, para que haja um debaixo do outro. Um sujeito à autoridade e um com a autoridade. Amém? Ah, tá. Gente, o que vocês acharam dessa aula mais interativa? Achei Bom ou legal. ruim? Legal, né? Acho que Muito legal. o fato de Muito ler bom. também junto, dá para a gente ver bem o ponto que precisa ser destacado, eu acho, né? É. Então, beleza. Eu vou mandar para vocês as perguntas antes também, igual a Celeste falou, tá bom? Foi muito legal, Gu. Que bom, cara. Que bom que você tá aí. Quem quer orar para nós, então? Camila, ora aí por nós, você que tá aí. Agradecendo pelo nosso tempo. Nossa, Gustavo. Tá bom. Agradeço.